o jogo é esse. Israel quer o controle de Gaza, com seus aliados. Só que para Israel conseguir o controle de Gaza, com o dispêndio que está fazendo, porque Israel está jogando, Israel não está jogando só dinheiro, não está só desperdiçando vidas de jovens soldados. Israel está jogando politicamente seu prestígio. Isso que está acontecendo em Gaza vai custar muito caro para Israel. E para que essa conta, de alguma forma, infelizmente essa é a realidade, possa ter algum custo-benefício apropriável, segundo as premissas adotadas por essa turma, que possam corresponder ao dispêndio que está sendo feito, à perda de prestígio político, à perda de recursos, à perda de vidas e ao esforço que está sendo empreendido, inclusive com deslocamentos. Gente, vocês não têm ideia de quantos lobistas estão circulando pelo Oriente Médio e pela Europa nesse momento. Os lobistas vão ao encontro das pessoas que têm poder de decisão e tem toda a gama ali, todo o leque de propostas, alternativas, sugestões e inclusive ameaças para constranger que determinados grupos estejam alinhados com essa proposta. Tá? Eu quero dizer para vocês que nesse momento a aposta do analista árabe importante no Líbano, na Síria, no Iraque, e eu tive o cuidado de ouvir pelo menos uma pessoa em cada um desses países. No Líbano eu ouvi muita gente, porque é mais fácil, a gente tem uma proximidade cultural maior. Então eu ouvi muita gente no Líbano, mas ouvi uma pessoa na Síria, ouvi 2 pessoas no Iraque, porque queria entender deles, sem que eu os influenciasse, qual era a percepção de risco em relação à fronteira libanesa. E há uma coincidência aí em estimar isso entre 70% e 80% de chance de conflagração. Porque a pergunta que se faz é a seguinte: por que os Estados Unidos estão deslocando toda essa força militar? Por que quando eles estão usando muitas vezes a Turquia e o Catar como intermediários inclusive o próprio governo do Alto Sudão e no Iraque, para levar propostas para Teherã e até para o Nasrallah em Beirute. Mas por que eles não querem chegar a termo? Tudo leva a crer, segundo esses analistas, e eu hei de concordar maiormente, que os Estados Unidos tentam ganhar tempo. A queda desse avião ontem, com 5 especialistas do serviço secreto em operações de resgate que treinavam no Chipre, e um avião caiu no Mediterrâneo, também leva a crer que essa é a situação que nós teremos nos próximos dias. Tudo leva a crer que a gente está caminhando para uma situação de conflito entre os Estados Unidos e o Irã, mas antes desse conflito entre os Estados Unidos e o Irã, certamente nós vamos assistir à eclosão do conflito na fronteira norte de Israel. Por que não aconteceu até aqui? Porque esse pessoal, gente, quer queiramos, quer não, sabe do poder de destruição que tem tanto o Hezbollah como também, na realidade, o governo iraniano, né? Majoritariamente o governo iraniano. Então eles têm que se preparar. Eles têm que se preparar tanto para a guerra, como se preparar de alguma forma, e essa é uma informação também bastante sensível, para equacionar situações passíveis de equação em relação a alvos estratégicos. Tudo leva a crer, os especialistas militares com os quais eu tive a possibilidade também de interagir, e aí são especialistas militares, não são propagandistas, né? Cá, seja bem-vinda. São especialistas militares, não são propagandistas, não são homens acostumados a difundir situações de maneira subreptícia. E essas pessoas dizem o seguinte, que eles estão preparando a logística da guerra, que os Estados Unidos estão preparando a logística da guerra. E preparar a logística da guerra, gente, vocês estão falando aí Taiwan, também é dissuadir o governo chinês. Nós teremos em breve um encontro entre o Biden e o Xi, e um risco apropriado pelos Estados Unidos é de que, num eventual ataque direto ao Irã, a China se sinta liberada para atacar Taiwan. Porque a equação seria mais ou menos assim. Se os Estados Unidos podem destruir um grande aliado da China no Oriente Médio, e o Irã é um grande aliado da China, em relação à energia, em relação à tecnologia, em relação aos investimentos que a China faz, tanto nas rotas comerciais, nos portos, aeroportos iranianos, rodovias, como também na questão de transferência de tecnologia e de diversificação da base industrial, se os Estados Unidos podem, por que os chineses não poderiam atacar Taiwan? Varley, seja bem-vindo. Por que os Estados Unidos
podem atacar Teherã e os chineses não poderiam atacar Taiwan, inclusive aproveitando dessa oportunidade. Então, o grande esforço que está sendo feito hoje é o esforço diplomático com a China, de tentar convencer a China a não aproveitar esse momento para tentar retomar Taiwan, tá? Porque isso poderia desencadear uma série de questões e de problemas em relação à Oceania, em relação ao Índico, em relação à própria Índia.